Olá, eu sou a professora Luciene Seta, responsável pela disciplina Relações Públicas. E aí, vocês têm estudado muito, têm feito as revisões, prestado atenção nas questões que eu tenho apresentado a vocês. Normalmente são questões pensadas pelas bancas que criam, né, as questões com relação à disciplina, enfim, ao concurso que vocês vão realizar. Então, assim, fiquem sempre de olho nas dicas que eu dou, porque elas são dicas quentes acima de qualquer coisa. Bom, hoje nós vamos começar falando sobre comunicação interna, tá? A comunicação interna, segundo o Souza, tá? É a comunicação feita tendo como público-alvo os membros de uma organização e seus familiares, que é também um tipo de público que é o público interno. Desde a nossa primeira aula, eu estou sempre comentando com vocês, ressaltando acima de qualquer coisa, a existência e importância dos diversos tipos de públicos, dos diversos tipos de em publicidade, né, que a gente utiliza o termo target, mas que em termos de relações públicas, em termos de comunicação empresarial, né, de comunicação institucional, nós utilizamos o termo stakeholder, ok? Jamais esqueçam isso, porque é uma dica, assim, fundamental para que vocês estejam sempre antenados, sempre ligados com relação à importância dos diferentes públicos-alvos das empresas que vocês venham trabalhar, e sempre as questões de concurso público abordam o tema stakeholder. Sempre o termo stakeholder vai ser extremamente utilizado em questões de provas de concursos públicos, ok? Que mais? Pode ser também um memorando, cujo teor deve ser tornado público na mesma instituição ou empresa em que é elaborado. Surge da necessidade de informar os funcionários de uma organização sobre todas as atividades, sobre todas as realizações e principalmente sobre todas as ações corporativas, ok? E aí, para que isso serve? Na verdade, o que é a comunicação? É a transmissão, é a propagação de ideias, não é isso? Então, é importante, é preciso que a gente transmita com frequência e clareza o pensamento e a ação da empresa, destacando suas posições que assumem seus dirigentes e a consciência da função social que essa empresa tem. Isso é extremamente importante, gente, principalmente numa sociedade tecnológica, né, uma sociedade do conhecimento, em pleno século XXI, essa questão, a função social, a questão social, a função social, a responsabilidade social, o terceiro setor, o olhar para o seu entorno, o olhar para o que está acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo, a questão da sustentabilidade, a questão do olhar sobre as comunidades do entorno dessa empresa. Essa função social da empresa é extremamente importante, apesar de nós estarmos no século XXI, tá? É um modo de difundir entre os empregados e a realidade da empresa, de ampliação dos laços de identidade funcional, de prestação de informações e de estímulo ao debate da realidade social. Tá? Quem pensou isso foi o autor Bahia, que vocês vão ver, inclusive nas referências bibliográficas. Todos os mecanismos utilizados para informar o público interno, de novo, olha lá, os funcionários e familiares, fazem parte do universo da comunicação interna e, por sua vez, são instrumentos da atividade de relações públicas, ok? Os principais são palestras, seminários, reuniões, memorandos, relatórios, circulares, caixas de sugestões. Isso é extremamente utilizado, não só as caixas de sugestões, mas o serviço de atendimento ao cliente, o serviço de atendimento ao telespectador, a ouvidoria, né, os e-mails, os saques, enfim, o fale com a empresa, fale conosco. Isso tudo são ferramentas comunicacionais de contato entre o público externo e o público interno. E também entre a própria comunicação interna. Muitas empresas implementam sistemas tipo SMS de comunicação entre os próprios funcionários. A própria intranet é uma grande ferramenta de comunicação entre os colaboradores. O quadro de aviso
ainda é extremamente utilizado. Muitas empresas utilizam telas de LCD, já viram? Tipo Elemídia ou algumas outras empresas, enfim, que fazem esse tipo de trabalho, inclusive informando sobre ações institucionais, ações que a própria comunicação estimula, o próprio RH dessa instituição estimula. O jornal mural, como comentei com vocês agora há poucos minutos, né, que nós estamos no século XXI, as novas tecnologias estão aí, mas é uma coisa interessante como o jornal mural ainda funciona. Dependendo do perfil de determinada empresa, o jornal mural vai funcionar muito mais do que um house organ, do que um correio, informações através de e-mails ou através de uma revista eletrônica. É uma coisa assim absurda. Eu fico extremamente espantada como o jornal mural ainda funciona para algumas empresas. Alguns colaboradores têm a prática, né, de o estímulo ser feito comunicacional através do jornal mural. É uma coisa absurda, mas isso ainda existe. O sistema interno de som, algumas empresas implementam sistemas de alto-falantes internos, né, enfim, de comunicação interna, circuito fechado de TV, algumas estatais inclusive usam isso, a grande maioria das empresas particulares também, tá? O house organ é um veículo maravilhoso de utilização de ferramenta comunicacional da área das relações públicas, tá? E a gente também tem o manual de eventos em geral. É legal porque, assim, esse manual de eventos em geral, dependendo da empresa, inclusive ele serve como cartilha. A própria comunicação, o próprio profissional de relações públicas, ele se preocupa em fazer desse manual de eventos e dessa cartilha, como se fosse um manual, inclusive, de etiqueta para o colaborador. Isso é muito interessante, tá? A comunicação interna de uma empresa faz com que surja uma rede natural de informações, onde os instrumentos de relações públicas tornem-se difusores das informações. Com isso, observa-se uma mudança no comportamento empresarial, ou seja, o silêncio cede lugar à informação e quanto mais ampla, melhor. As coisas mais desagradáveis para nós, profissionais de comunicação, primeiro é o ruído, né? Nós vimos lá nas nossas primeiras aulas que o ruído é péssimo. Toda vez que acontece uma quebra na comunicação, isso é horrível, porque a comunicação ela acaba não se efetivando, não se propagando como deveria se propagar. E outra coisa que é ruim para a gente, que não deixa de ser também um ruído, mas é a não comunicação, é o silêncio, né? É a não propagação de ideias, é a não troca de ideias entre os colaboradores. Isso para a gente também é horrível, porque fica um silêncio total e absoluto, ninguém se manifesta, ninguém conversa, ninguém principalmente interage. Então isso para nós não é legal, tá? Construindo o universo de valores dos mais expressivos, os empregados representam o maior trunfo para que uma empresa possa se desenvolver e cumprir sua missão, tá? A esse público deve ser dirigida a maior e a melhor atenção, pois é com ele que a empresa vai empreender suas conquistas. Quem diz isso é a professora Margarida Kumus, lá da USP, né? Uma pesquisadora já há muitos anos da comunicação organizacional, do campo do saber das relações públicas, e nós temos sempre que nos preocuparmos com os colaboradores de forma expressiva. Para tanto, é imprescindível que os colaboradores sejam bem informados dos projetos e metas que a empresa pretende atingir, e isso só é possível através de uma comunicação interna eficiente. Somos nós que agregamos valores, somos nós os responsáveis sempre por essa comunicação, por essa interação, por essa via de mão dupla, empresa, colaboradores. E é através de nós que esses colaboradores vão se sentir tranquilos, à vontade, satisfeitos por essa comunicação ser eficaz, por essa comunicação ser coloquial, ser clara,
ser ampla, ser eficiente, eficaz, ao ponto deles ficarem sempre sabendo sobre todas as ações da empresa. Gente, isso dá um prazer inenarrável quando você percebe que o colaborador, ele está afiado, ele compartilha, ele agrega valor, ele é um parceiro da empresa, porque acima de tudo, você profissional de comunicação, você profissional de relações públicas, é a ponte, né, de comunicação entre a empresa que você trabalha e o colaborador. Gente, isso não tem preço, é uma coisa assim absurda, é extremamente gratificante, é quando a gente percebe que essa comunicação se deu de forma plena e os colaboradores estão felizes, motivados através das informações que nós profissionais da comunicação passamos para eles. Isso é simplesmente maravilhoso. O colaborador, né, o empregado, conhecedor da estrutura e das atividades da empresa em que trabalha, transforma-se num relações públicas, entre aspas. É claro, porque ele não é graduado, ele não tem registro profissional de relações públicas, mas, digamos assim, a grosso modo, tá? Ele é o porta-voz, melhor dizendo, tá? Frente aos clientes e à própria sociedade em que vive. Ou seja, ele vai ser o porta-voz mesmo. Ele, a partir do momento que ele conhecer as ações que essa empresa realiza através de nós, profissionais da comunicação, a empresa em que ele trabalha, na qual ele trabalha, acredita nele, deposita a sua confiança institucional nele, né? Acredita nesse potencial desse colaborador, faz com que ele tenha benefícios paralelos, inclusive ao recebimento do seu salário mensal. Isso é maravilhoso. Ele vai, com certeza, sair da empresa, ele vai propagar cada vez mais numa reunião com os amigos, num bar, numa festa de aniversário, ele vai emitir a sua opinião falando sempre o melhor da empresa que ele trabalha, sempre com muito prazer. Tá? Para esse blocozinho, essas informações rápidas que eu passei para vocês, eu sugeri exatamente esses autores. Tá? São os autores dos quais eu aproveitei, inclusive, as citações, a professora Margarida Klumsch, né, lá da USP, o Cândido Teobaldo de Souza. Esse texto do Sebrae sobre relações públicas, publicado em 1995, também é muito bom. E eu não posso deixar também de abordar o Benedito Juarez Bahia, e ele comenta muito bem, sempre sobre a importância da comunicação empresarial. Tá, ok? Vamos falar agora sobre cultura organizacional. O que é a cultura organizacional? Nos últimos anos, a cultura vem se tornando um tema central em diversos debates. Vocês já devem ter percebido sobre isso, né? As pessoas normalmente comentam, o que é a cultura, né? De que forma ela se propaga, por que uma empresa é assim, a outra empresa é assado, qual é a identidade cultural de uma empresa, como é que essa empresa se apresenta. E o interesse pelo assunto surgiu principalmente em razão da conexão estabelecida entre cultura e o desempenho organizacional, principalmente quando esse desempenho organizacional é um desempenho bacana. Essa empresa, às vezes, ela é dotada, ela acaba ganhando prêmios, acaba perante a sociedade civil, perante a opinião pública, se mostrando como uma empresa eficaz no que concerne a questão dessa proximidade com a sociedade, da preocupação com a sustentabilidade, a preocupação com reciclagem, enfim, são tantas os braços, são tantas as ações que essa empresa pode fazer com relação à responsabilidade social e também à responsabilidade cultural, enfim, que na verdade o seu desempenho organizacional acaba tendo um reflexo e acaba sendo de uma valia absoluta. E aí a cultura ajuda a compreender a diversidade social dentro das organizações. É muito interessante porque, de acordo com o tipo de empresa, o tipo de estatal, o tipo de concurso que você venha a realizar, e eu torço para que vocês sejam aprovados, né, vocês tenham os excelentes resultados através da aprovação, é legal que vocês percebam, é muito interessante que vocês observem essa diversidade social dentro das organizações. Cada organização é diferente, cada corporação
Cada empresa é completamente diferente da outra. E principalmente porque dentro dessa organização também, nós temos uma diversidade social absurda. Nós temos pessoas de diversos níveis culturais, com histórias de vidas diferentes. E nós, profissionais de comunicação, nós, relações públicas, devemos sempre estarmos preparados e atentos para esses movimentos desses colaboradores, porque nós é que vamos traduzir na mais profunda essência da questão da comunicação o que a nossa empresa quer, o que a nossa empresa vai propagar, o que a nossa empresa vai divulgar. E aí, como é que indivíduos pertencentes a diferentes grupos sociais e, consequentemente, com atitudes, valores e percepções de mundos diferentes, chegam a trabalhar em conjunto? Entender os diferentes grupos que compõem a organização é essencial para promover a coordenação entre as suas áreas funcionais. E aí, quem é que vai servir de elo entre todas essas áreas funcionais? Nós, profissionais de relações públicas. Nós é que vamos servir de elo entre todas as áreas, entre todos os setores dessa empresa, e aí vamos ser os porta-vozes exatamente das ações comunicacionais dessa empresa. A cultura, gente, tem um papel fundamental na resistência à mudança e aprendizagem. Aceitar novas formas de trabalhar por parte dos indivíduos requer que que os indivíduos mudem os seus comportamentos e as suas crenças sobre a melhor maneira de fazer as coisas. Toda mudança na organização, seja ela simplesmente tecnológica ou estratégica, implica mudar, em primeiro lugar, alguns elementos da cultura de toda a organização ou, mais frequentemente, dos grupos dominantes da mesma. Lembrando, falando sobre isso, eu me lembro muito bem, acredito que vocês assistam televisão e acredito que vocês, não sei qual é o banco que vocês têm conta, mas tem um banco particular no Brasil que fechou contrato de publicidade. Não sei se vocês se lembram dela, se vocês a conhecem, mas uma senhorinha que é muito fofa, e ela cozinha doces, aquela carinha de vovó gostosa, aquela coisinha aquela vovó bem fofa, bem querida, né? Que é a Palmirinha. Então a Palmirinha, ela serve de elo entre essa empresa privada, entre esse banco, e aí o que ela vai servir? Exatamente o que a gente está pensando aqui, a questão da estratégia, né? Vai ser ela o elo de comunicação entre esse banco e os clientes que estão ligados, que já estão no que a gente chama de terceira idade. Então isso é muito interessante porque ela serve de elo. E somos nós, profissionais de relações públicas, somos nós, os profissionais de comunicação, que pensamos as campanhas organizacionais, as campanhas institucionais. E aí, a nível interorganizacional, a perspectiva cultural ajuda-nos a perceber e a gerir as relações entre organizações do mesmo país e de países e culturas diferentes. Numa época onde a globalização, as alianças e estratégias, as fusões e aquisições definem as vantagens competitivas, os gestores, porque nós somos gestores, têm de lidar com uma diversidade acrescida de valores, crenças e modos de explicar a realidade. A tomada de consciência do fenômeno cultural por parte dos gestores poderá ser preventiva dos muitos insucessos que marcam a história recente das fusões e aquisições entre empresas de países diferentes e, sobretudo, do mesmo país. É o que mais a gente vem presenciando, né? No Brasil, recentemente falando, nós acompanhamos fusões de muitas empresas reconhecidas, que já tinham uma história em diversos nichos, digamos assim, tá? Mas essas fusões, elas podem ou não terem sido bem sucedidas, serem ou não bem sucedidas. E aí a gente tem que prestar atenção, porque uma fusão que não tenha uma resposta de sucesso pode causar, sem sombra de dúvidas, um problema extremamente grave no que concerne a gerenciamento de crise de imagem, a reputação da imagem. E às vezes, muitas vezes, né,
essas fusões, o que pode acontecer? Demissões em massa, a empresa mais forte, digamos assim, a que tenha realizado a compra, pode não ter sido anteriormente aquela mais simpática à vista da opinião pública, à vista do grande público, da sociedade civil como um todo. E aí cabe a nós, relações públicas, também enaltecermos, trabalharmos essa reputação, trabalharmos a imagem dessa empresa perante o público externo, mas principalmente, que é o que a gente está falando, é o público interno. Esse colaborador que veio, que continuou, melhor dizendo, trabalhando após essa fusão, ele pode vir a trabalhar com uma pressão significativamente maior do que a que ele tinha antes, né? Ele pode entrar ou ir trabalhar todos os dias após a fusão, significativamente falando, muito mais desmotivado do que ele ia antes, porque ele pode trabalhar com medo, ele pode trabalhar com receio, ele pode trabalhar percebendo que a gama de trabalho que ele ia ter, que ele vai ter, iria ser ou vai ser também muito mais pesado do que ele tinha antes. Enfim, a gente não sabe se as condições após uma fusão de trabalho, questão física mesmo, ou de ergonometria, né, de condições de satisfação desse funcionário no que concerne ao que a gente chama de pedagogia empresarial. Se uma mesa está à altura da colocação de um micro, né, se o mousepad está bem colocado, mas tem aquele apoio. Então nós, profissionais de relações públicas, junto com o pessoal do RH, a gente tem que observar esse tipo de coisa, porque profissional, colaborador feliz, com certeza repercute no rendimento cultural, inclusive, de uma empresa. Não é assim que funciona? Tá? Então é legal que a gente preste atenção, porque uma fusão, ela tanto pode ser maravilhosa, repercutir da melhor forma possível, como ela também pode acabar gerando crise de reputação, crise de imagem e até causando, digamos assim, até em casos extremos, falência. Ok? Vamos lá, vamos continuar? O termo cultura organizacional tem sido utilizado como cobertura explicativa para os aspectos da organização dominantes na teoria e na gestão das organizações, especificamente as manifestações folclóricas da organização ou de alguns grupos dentro dela, que se traduzem na linguagem própria, nos rituais, na identificação de heróis, na disposição física do espaço de trabalho. Enfim, o que a gente quer dizer com isso? Na verdade, o que acontece? O que são manifestações folclóricas? Manifestações mesmo ligadas à questão de calendário de eventos, à questão folclóricas, né, a datas festivas, ou até de criação de determinados eventos ou de datas festivas por parte do próprio profissional de relações públicas, tá? Mais ainda, a definição de cultura inclui as manifestações não visíveis que facilitam ou prejudicam a concretização dos objetivos organizacionais e a integração, sempre integração, tá? Necessária a essa realização, que se traduzem sobre a forma de normas grupais, valores declarados, filosofia da empresa ou do grupo, atitudes, modelos mentais, significados partilhados. Acima de tudo, a cultura fala-nos daquilo que é partilhado pelos elementos de um grupo e que vai além das normas que regem esse grupo, tá? A cultura da empresa é representada por um sistema complexo de crenças, valores, pressupostos, normas, símbolos, artefatos, conhecimentos e significados. Ela reflete as escolhas e preferências que foram desenvolvidas pela liderança da empresa e que são compartilhadas pelos demais membros. Colaborador feliz, colaborador que coaduna, que compartilha, né, que vibra com a identidade cultural, com essa cultura da empresa, com certeza vai refletir também fora dela os seus valores, a sua importância perante a sociedade civil, tá? A cultura é formada com o passar do tempo a partir dos problemas
questionamentos e demandas que a empresa tem enfrentado e que resultam em respostas e soluções que foram testadas, avaliadas, selecionadas e assimiladas coletivamente pelos seus membros, ok? Semelhante à definição que eu passei anteriormente, enfatizando, porém, mais fortemente a maneira pela qual formas de compreensão coletivas são tomadas como pressupostos na medida que o tempo passa, Fleury e Fischer são dois autores que a gente utiliza muito, que vocês vão ver muito em referências bibliográficas de concursos públicos, tá? Afirmam que a cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir com relação a esses problemas. Uma outra definição refere-se aos aspectos físicos e humanos que compõem e formam a cultura da empresa. Assim, entende-se a cultura organizacional como um conjunto de fenômenos decorrentes da atuação dos homens na organização. Eu já falei, se eu não me engano, várias vezes com vocês. Nós somos gente trabalhando com gente. Então é importante que nós pensemos, que estejamos alertas sempre com relação a isso, tá? Porque a atuação dessas pessoas, ela vai atingir de forma significativa, inclusive o nosso trabalho de comunicação. É, portanto, um fenômeno grupal resultante característico de uma coletividade. Trata-se de um conceito que engloba tanto os fatos materiais como abstratos resultantes do convívio humano institucional. Essa aqui já é a bibliografia referente ao que a gente acabou de abordar. Está ali o Curral, o Fleury, né, os dois, o Fischer e o Fleury, e o Souza. Inclusive é muito interessante que vocês observem, que vocês pesquisem essas referências bibliográficas, porque elas abordam de forma também com extrema delicadeza e importância a questão da comunicação, da cultura organizacional. E a comunicação corporativa? O que é a comunicação corporativa? Trata-se da gestão estratégica de comunicação. A gente está falando desde o início das nossas aulas, eu estou sempre frisando com vocês a importância de duas palavras. Uma é estratégia e a outra é planejamento. Trabalhar com relações públicas, vocês vão ver muito isso nas questões dos concursos que vocês forem realizar. A importância do planejamento e a importância da estratégia da comunicação dessa organização, tá? Ou seja, olha lá, o planejamento e a administração dos relacionamentos da empresa pela utilização dos princípios da comunicação social com o objetivo de construir e manter a identidade, imagem e reputação empresarial perante todos os seus públicos, todos os tipos mais impensados ou pensados de stakeholders, tá? Sinônimo de comunicação organizacional e comunicação empresarial, tem sido utilizada essa nova denominação em função de que corporação passou a designar em português o conjunto de todas as divisões de uma empresa de grande porte, inclusive subsidiárias, inclusive terceirizadas, né? Ou seja, é a corporação. Lembram quando a gente estudou lá no colégio ainda, ensino médio ou fundamental, se eu não me engano, em ciências, que nós somos divididos em cabeça, corpo e membros? Uma corporação também, né? Cabeça, corpo e os membros dessa corporação. Por isso que nós dizemos que uma empresa, ela é também uma corporação. E aí é importante que a gente pense uma comunicação dirigida. Lembram o que é que eu quero comunicar a quem? É a forma de comunicação que tem por finalidade transmitir, conduzir e algumas vezes recuperar a informação para estabelecer a comunicação limitada, orientada e frequente com selecionado público de pessoas homogêneas e conhecidas. Ou seja, é a comunicação voltada para determinados tipos ou segmentos de público, constituindo um número limitado e conhecido de pessoas que se deseja direcionar a mensagem. O nome já diz, comunicação dirigida, então eu direciono essa comunicação
a quem eu quiser atingir, a quem eu desejar atingir, mais diretamente falando. E em relações públicas, a expressão dirigida tem o sentido de representar um alvo exato e que é localizado e por meio de escolhas sucessivas é alcançado, havendo controle integral do emissor do canal e singularmente do depositário da informação, ou seja, o grupo que se almeja converter em públicos. O conteúdo da mensagem é totalmente adequado ao receptor, nos termos, na linguagem, nas imagens e nas formas de resposta para se completar o esquema dessa comunicação. Esse esquema da comunicação, inclusive é importante lembrar isso aqui para vocês. Dois momentos aqui são extremamente importantes. Primeiro, a questão do alvo exato, né? O que eu quero comunicar a quem, né? Ou seja, o target, o público-alvo, o meu stakeholder em potencial, tá? E esse esquema de comunicação, eu vou me remeter, eu vou lembrar a vocês o modelo tricotômico da comunicação que foi pensado pelo filósofo Aristóteles. Ele criou um caule, ele pensou num caule, tricotomia é um caule dividido em três. E aí, para que essa comunicação fosse efetivada, tá? Acontecesse, a gente precisaria ter o emissor, o receptor e a mensagem, tá? Se esse tipo de modelo ele não acontecer, se esse esquema, melhor dizendo, ele não acontecer, se faltar um desses, é óbvio, a comunicação ela não vai se dar, ela não vai existir e a gente não vai ter o que comunicar a quem, tá? Esse modelo tricotômico, esse esquema de comunicação, tá? Ele é fundamental para que a comunicação se dê da melhor forma possível e que seja eficaz, né? Mais do que aconteça, é importante que ela seja eficaz, ok? E aí, quando se conhece o público, maior a possibilidade de ajustar a comunicação aos seus interesses. O feedback, então, se torna mais palpável e rápido quando se usa a comunicação dirigida, porque houve um maior cuidado na transmissão da informação. Sabe-se exatamente com quem se está falando. Ocorre uma comunicação de retorno, porque o objetivo de entendimento foi atingido, fazendo com que o feedback seja algumas vezes instantâneo. É muito interessante, para cada ação corresponde uma reação. Isso não é comunicação, isso é física, mas eu costumo dizer que é a mesma coisa. Tudo aquilo que a gente comunica tem que ter uma resposta, tem que ter um feedback, ok? A comunicação dirigida cabe a elaboração de mensagem eficiente, eficaz e apta a produzir os efeitos desejados no público receptor. Essa mensagem bem planejada e estruturada proporcionará um feedback mais rápido. Não é assim que funciona? A comunicação dirigida dispõe de mecanismos mais aptos, mais diretos e mais econômicos para alcançar os públicos identificados. Essa escolha adequada da comunicação ou do meio de comunicação a ser utilizado, irá depender da mensagem e do público que se pretende atingir. O que eu quero comunicar a quem? Não esqueçam disso. Essa escolha será a principal estratégia de relações públicas, pois permitirá ter maior interação com os públicos, logo, maior possibilidade de entendimento e persuasão do comunicador. A mensagem mandada ao público certo, no momento certo, da maneira certa, através desses veículos de comunicação dirigida, por exemplo, escritos, correspondência, mala direta, manuais, relatórios, periódicos ou por parte orais, contato telefônico, alto-falante, radiocomunicação, rádio de veiculação interna, por exemplo, ou os aproximativos, congressos, convenções, reuniões, conferências, palestras, conversas,
discursos, entrevistas, treinamentos, visitas, feiras, exposições ou eventos são grandes exemplos. Ou como definiu Pinho em Propaganda Institucional, no livro, tá? Veículos de comunicação humana, comunicação direta, interpessoal, orais, os veículos orais, as formas orais de comunicação, as formas escritas, visuais ou audiovisuais. Beleza? Contrárias a todas as definições de comunicação dirigida citadas, o conceito de comunicação de massa serve para esclarecer ainda mais as diferenças entre os dois tipos de comunicação. Comunicação de massa é a forma de comunicação que é dirigida a uma grande audiência. Jamais esqueçam isso. Por isso o nome é comunicação de massa. Heterogênea e anônima. A gente não sabe para quem a gente, na verdade, está se comunicando, tá? Ela é completamente anônima, ou seja, uma comunicação em que a mensagem chega da mesma maneira para todas as pessoas. Podem ser citados os veículos de comunicação de massa, o jornal, a revista, o rádio, o cinema e a televisão, tá? Mas lembrando que subdivisões desses tipos de veículos de comunicação podem constituir veículos de comunicação dirigida, como, por exemplo, uma revista direcionada ao público negro interessado em beleza, como é o exemplo, acredito que vocês conheçam essa revista, ela é belíssima, por sinal, a revista Raça. Mas somente o uso de um veículo de comunicação dirigida não garante a eficiência de entendimento e retorno da mensagem. É necessário que sejam usadas mais de uma forma de se atingir o público, completando o esquema tricotômico da comunicação criada pelo Aristóteles: receptor, mensagem, emissor, mensagem, receptor, e aí ocasionando o que a gente quer, o que a gente almeja, que é o feedback, que é a resposta. Beleza? Esse conceitual direcionamento da mensagem aos públicos certos da comunicação dirigida se confunde com o da segmentação do marketing. Em marketing, a segmentação de mercado e logo dos grupos ou segmentos de público irá facilitar para a empresa identificar perfis e necessidades de consumidor, proporcionando melhores condições de lançar produtos e serviços que atendam a essas necessidades. Na comunicação, esse conceito foi ligeiramente mudado, passando de objetivos mercadológicos a objetivos comunicacionais, que poderão facilitar o alcance desses serviços mercadológicos. A mensagem estruturada e modelada feita pelas relações públicas será usada pelos marqueteiros, por isso que eu coloquei entre aspas, porque normalmente marqueteiro não é o profissional graduado em marketing, são pessoas que se acham e aí por isso elas se intitulam marqueteiros, elas não têm o conhecimento da comunicação, e administradores para vender mais ou agradar mais. Todo o aparato comunicacional deve ser bem usado pelas relações públicas, lembrem-se sempre disso, para que a organização tenha bons relacionamentos e eficazes também com todos os seus públicos, interno, externo ou misto, usando o conhecimento que tem o lugar onde trabalha e quem se relaciona com o lugar onde trabalha e quem se relaciona de forma geral, tá? O entendimento é a melhor forma da organização ter mais chances de sucesso junto aos seus consumidores, sejam eles clientes ou colaboradores ou funcionários, tá? Não pode haver nenhum senão, não pode haver nenhum ruído, ok? Essa também é a nossa bibliografia, Andrade, tá? De novo, Margarida Cruz, é uma bibliografia, uma dica de referências bibliográficas de uma importância significativa. Prestem atenção sempre às minhas dicas, leiam sempre, façam pesquisa, seja no Google ou comprem esses livros, prestem atenção em todos os concursos, onde tem a parte ali referente a referências bibliográficas, que são essas aqui, para que vocês, através dos estudos, através das minhas aulas, através do estudo de todos esses conceitos que eu passo para vocês, inerentes ao campo do saber das relações públicas, para que vocês tenham excelentes resultados
dessas provas, ok? A gente fica por aqui hoje, desejo um ótimo estudo para vocês e até a próxima aula. Até já. Tchau, tchau.